Bom, voltei, pessoal. Então, vamos começar as palestras de hoje, né? E como primeira palestra do dia, nós temos a palestra Século XXI, a Era das Pandemias. Para isso, eu vou chamar a professora doutora Creuza Raquel Vicente. A professora é odontóloga pela UFES e doutora em pesquisa médica pela Universidade de Munique, na Alemanha. A Raquel também é professora adjunta de Medicina Social e professora efetiva do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas, ambos na UFES. Também é coordenadora do projeto Informa Hanseníase e da iniciativa conjunta... Oi? Eu errei? E da iniciativa conjunta para a promoção da abordagem em saúde única. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, Rafael. Eu fiz assim, eu sou parte do Informa Hanseníase, mas eu sou coordenadora. Ai, desculpa. Sem problema. Desculpa. Então, a gente errou, gente. Ela é parte do projeto, tá bom? Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu, professora? Agora é com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? A gente está muito feliz em ter você aqui com a gente na nossa programação. Fica à vontade, viu? Muito obrigada, Rafaela. Vocês estão conseguindo me ouvir direito, me ver e ver minha tela, em tela cheia? Pessoal, muito obrigada. Sim. Tá todo mundo aqui. Agora eu vou sair, vou deixar com a professora, tá? Fica à vontade, professora. Obrigada, Rafaela. Abraço. Abraço. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer tanto o professor Marcelo quanto toda a equipe dele, né, pela iniciativa desse evento, pelo convite, né, estou vendo que está super legal, né, desde ontem, então tenho acompanhado algumas coisas no YouTube, então, assim, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite, né, e pela honra de falar de um assunto que é de extrema relevância nesse momento que a gente está vivendo. Né? Então, pela confiança de posta a mim para falar sobre o século XXI, né? E a pergunta, é a era das pandemias? Né? E, primeiramente, para a gente falar de pandemia, a gente tem que entender o que isso significa. Né? O termo pandemia ele vem do grego, pan, todo, tudo, demos, povo, ou seja, é algo que afeta a população em uma larga escala. Né? Na definição do dicionário de epidemiologia, ele fala que é uma epidemia que ocorre em todo o mundo ou em uma área muito ampla, que vai atravessar fronteiras internacionais e geralmente vai afetar um grande número de pessoas. E aí vem o questionamento, porque a gente tem várias doenças que não são consideradas pandemias e que atravessam fronteiras geográficas. Por exemplo, o dengue a gente vê na América Latina, na Ásia, nesse ano, por exemplo, a gente está tendo várias epidemias, e não é considerado uma pandemia. Então, ele vai muito além de você só falar, né, dessa definição clássica, que é essa grande expansão, essa grande ocorrência, né, da doença acima da frequência que é esperada como normal, acima até da gravidade dos casos, né? Ela tem muito a ver também com questões políticas, né? A necessidade de uma resposta internacional para controle da doença. Então, tudo isso acaba interferindo. Então, quando o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde, né, o diretor-geral, ele declara uma pandemia, a consideração ela vai muito além dessa questão epidemiológica, né? Porque a gente vê que o impacto, inclusive econômico e social, é extremamente grande, né? Então, são várias consequências. E aí, quando a gente pensa em pandemia, o que vem à nossa mente até há pouco tempo atrás era a pandemia de gripe espanhola, né, que foi causada pelo vírus influenza H1N1, né, que ocorreu entre 1918 e 1919, afetou diversos países, né, estimativas de que mais de 500 milhões de casos ocorreram no mundo, com mais de 50 milhões de mortes. Isso, inclusive, é superior ao número de mortes da Primeira Guerra Mundial, né? E nesse mesmo século XX, que a gente tem essa pandemia extremamente importante, a gente tem um desenvolvimento, né, científico, principalmente na área médica, que deu a impressão que a gente estava num caminho de controlar doenças infecciosas. Então, descoberta de antibióticos, vacinas, né, que levaram, inclusive, à erradicação da varíola, a quase eliminação de algumas doenças, como poliomielite,
né? As práticas de higiene mais disseminadas, o maior acesso à água potável, ao saneamento. Então, a gente tem até nesse período, né, a proposta de uma transição epidemiológica com substituição de doenças transmissíveis pelas crônicas não transmissíveis, né, principalmente nos países mais desenvolvidos. E no período era de tanta euforia, né, nessa época, que inclusive um prêmio Nobel, ele fala, né, que o futuro das doenças infecciosas vai ser extremamente monótono, né, que provavelmente a gente vai ter um desenvolvimento científico tão grande nos próximos anos que a gente vai conseguir controlar a maioria das doenças infecciosas. Bem, século XX. Século XXI, o que a gente encontra? Desde os anos 2000, várias epidemias, e inclusive 2 pandemias, extremamente importantes internacionalmente, né? Lá em 2002, 2003, com a ascensão da síndrome respiratória aguda grave na região da China e Ásia, que se espalhou por diversos países do mundo, a H5N1, a pandemia de H1N1, que eu acho que ainda está um pouco fresca na nossa mente, lá de 2009, quando a gente começou a falar da importância de lavar a mão, de ter acesso ao álcool gel em alguns locais. Cólera no Haiti, que foi extremamente importante, né, na ajuda humanitária que a gente teve ao Haiti, depois do período de terremoto, né, algumas equipes da ONU que vieram de países do Sudeste Asiático, né, estavam infectados por cólera, e isso gerou um grande surto local dessa doença. A síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que surgiu nessa região do Oriente Médio, gerou também importantes surtos no mundo. H7N9, né, que é outra influenza, outro tipo de influenza. O ebola na África, né, a gente acompanhou isso muito bem. O Zika vírus, inclusive, aqui no Brasil, né, a gente teve essa questão extremamente importante, com o aumento do número de pessoas com microcefalia, inclusive crianças com microcefalia. A febre amarela também a gente acompanhou muito bem, né, aqui no Brasil. Aqui no Espírito Santo a gente teve um surto extremamente importante. E a gente vê, inclusive, outras doenças, né? Inicialmente foi a peste bubônica, que é algo que parece algo da Idade Média, mas ainda tem surtos em Madagascar, por exemplo. Na China, a gente teve notícias já esse ano. E agora, né, o nosso pandemia de Covid-19, que eu acho que traz esse assunto novamente, né, para os debates. Com mais de 35 milhões de casos, mais de 1 milhão de mortes registradas no mundo. A gente vê aqui, né, os casos por milhão de habitantes, né, vários países apresentando uma incidência maior do que 5 milhões de casos, 5 mil casos por 1 milhão de habitantes. Então, isso é extremamente importante, né? E aí vem a pergunta, né? O que isso tem em comum? O que essas epidemias e pandemias elas têm em comum para a gente tentar abordar elas? Né? Primeiramente, né? Então, a gente vê que esse século, né, 21, a gente está tendo esse monte de epidemia e pandemia, elas parecem ter um impacto muito maior ao ponto, né, do diretor executivo da ONU falar que estamos entrando numa nova fase de epidemias de alto impacto, que são mais complexas de você controlar, que elas podem se sobrepor, né? E isso provavelmente, né, é o nosso novo normal, é o que a gente vai ter que lidar com ele. E por isso que é importante a gente tentar entender o que elas têm em comum. E aí a gente vai revisitar todas essas epidemias e pandemias, né, do século XXI. A primeira, síndrome respiratória aguda grave, que tem como patógeno também é um coronavírus, né, o beta-coronavírus. O reservatório natural é um morcego ferradura. E o hospedeiro intermediário são os gatos civetas. A gente não tem tanto contato com isso, mas na Ásia, por exemplo, é um animal que é muito criado em cativeiro, alimentado exclusivamente, às vezes, com café, ou seja, bem diferente do que é o hábito natural dele, porque das fezes dele se recolhe o grão de café que é produzido, né, um dos cafés mais caros do mundo. Nesse processo, né, tão estressante para o animal e de criação, o humano ele tem contato com o animal e pode vir a ter, né, contato também com o vírus, apesar de que o SARS a gente não tem notícias de novos casos já há bastante tempo, há mais de 10 anos.
Síndrome respiratória do Oriente Médio, também um coronavírus, né? Provavelmente reservatório natural são morcegos, o hospedeiro intermediário são os dromedários, então em áreas em que são utilizados muito para transporte, esses animais são comercializados, como no Oriente Médio, há a chance, né, do ser humano ele ser infectado por esse vírus. O ebola, né, a gente teve vários surtos na África, né, o vírus ebola, ele tem como reservatório natural, provavelmente, morcegos frugívoros, e o hospedeiro intermediário, primatas, tanto que há ações educativas, né, falando para as pessoas, quando você observar algum macaco morto, para você tomar cuidado, não ficar manuseando ele, porque nessa forma de manusear, você também pode pegar a doença. O Zika, né, é extremamente importante, ele é transmitido pelo Aedes aegypti aqui na nossa região, Aedes albopictus também, né, ele é causado por um flavivírus. O reservatório natural são os primatas, incluindo os humanos, né, na África a gente tinha um ciclo selvagem, envolvia o Aedes africano, né. Aqui a gente teve uma emergência extremamente importante de Zika, envolvendo a Aedes aegypti, então nas áreas urbanas é um problema extremamente relevante. E aqui é extremamente importante porque a gente já consegue observar alguns estudos, né, saguis infectados pelo vírus, ou seja, provavelmente um humano, né, de origem humana, passando por um mosquito e vindo a alcançar outros primatas. Febre amarela, né, extremamente importante, também um flavivírus, né, no ciclo silvestre, principalmente envolve o hemagogos, mas no ciclo urbano pode envolver envolve o Aedes aegypti, mas há muitos anos a gente não tem ciclo urbano no Brasil. Ciclo natural com primatas, né, e a gente observa, inclusive aqui uma equipe da UFES, né, que fez um trabalho fenomenal nessa emergência que a gente teve de febre amarela no Espírito Santo, que dizimou praticamente algumas populações de macaco. Influenza A, H5N1 e H7N9, gripe aviária também, a gente observa alertas, né? Inclusive hoje teve um alerta de alguns casos em populações de aves, e isso pode vir a alcançar também humanos. Primeira pandemia, né, do século A, H1N1, gripe suína, né, surgiu lá no México, e em pouco tempo foi declarada pandemia. E agora, Covid-19, ainda a gente tentando responder muitas coisas relacionadas a isso, né? Em relação ao patógeno, é um coronavírus também, o SARS-CoV-2. Provável reservatório natural são morcegos, várias pesquisas são feitas na Ásia relacionadas, né, ao envolvimento do morcego com diversos vírus emergentes. Hospedeiro intermediário ainda é desconhecido, existe uma teoria de que possa ter envolvimento de pangolim, que é esse bichinho aqui, que está aqui do lado, e ele é muito utilizado para preparação de alimentos, etc. É muito comercializado em alguns comércios da Ásia, né? Inclusive da China. Então, o que a gente observa? Envolvimento de vírus, né, que ocorrem de origem animal, zoonoses, né, que vem a ser um problema depois para a saúde humana. De 1970 a 2018, foram descritos mais de 1.500 novos patógenos, sendo que 70% deles têm origem animal comprovada. O que ocorre, né? A gente tem a circulação desses vírus na população de animais selvagens e vetores, porém, né, por alguma oportunidade, esse vírus ele acaba saltando para outras espécies de animais de criação, e sendo amplificados nessas espécies animais, por exemplo, população de frango, gado, etc. Né? Então, você tem uma amplificação. O contato do ser humano, tanto no ambiente selvagem com os animais selvagens, quanto com o de criação, também levam à oportunidade de você ter um salto para a espécie humana e você ter uma amplificação humana desses vírus. Existem vários pontos quentes no mundo para emergências dessas zoonoses. São áreas em que a gente ainda tem floresta tropical, uma grande diversidade de mamíferos, uma grande concentração de população humana, criação tanto animal quanto agricultura extensa. Então, a gente pode ver, por exemplo, áreas que a gente teve emergência, como o Sudeste Asiático, né, está aqui apontado como um ponto quente. Inclusive, Sudeste brasileiro, a gente teve questões relacionadas, por exemplo, à febre amarela. África, em que a gente teve ebola, então, e também Europa, né,
também são pontos quentes para emergência de zoonose. A gente observa isso seguindo os dados, por exemplo, da Promed, que fala das doenças emergentes, né? O alerta delas. E quais fatores relacionados, né, à atuação humana no ambiente, elas estão relacionados às zoonoses? Um deles é o aumento da demanda por proteína animal. A gente tem aqui um aumento dessa demanda, né? O índice de produção de gado de 1970 a 2016, ele tem aumentado no mundo inteiro, principalmente esse consumo, ele tem aumentado em áreas de economia, né? Países em desenvolvimento, principalmente média e baixa economia, né? Que são locais onde a gente tem um aumento grande da população local. Então, o consumo aumenta muito. Nos últimos 50 anos, a gente teve um aumento de mais de 260% no consumo de carne, 90% no consumo de leite e 340% no consumo de ovos. Isso leva, né, também à intensificação da agricultura, muitas vezes não sustentável, muitas vezes desmatamento para a criação de grandes monoculturas, muitas vezes voltadas para a produção de alimento para essas criações, por exemplo, aqui de frango. Então, aqui a gente tem uma destruição do meio ambiente, maior contato do homem com animais selvagens na borda desses locais, né? Na criação, né, desses animais. Geralmente são animais ou geneticamente modificados ou selecionados para garantir uma produção maior, para garantir, às vezes, até uma resistência maior a algumas doenças, o que torna essas populações muito semelhantes. A gente não tem muita diversidade, então, se a gente tem um patógeno em que ela é suscetível, geralmente você tem perda de produção extensiva nesses casos. E, além disso, a gente tem um problema de manejar esses resíduos dessas produções. A gente observa que isso, por exemplo, no Espírito Santo, com transporte, né, de fezes, por exemplo, de galinha em grandes distâncias, que também gera uma oportunidade, né, de doenças relacionadas a esses excrementos. O aumento do uso e exploração de animais selvagens, e aí a gente tem por diversos motivos, desde uma população mais pobre, que acaba não tendo acesso à proteína, o acesso à proteína mais fácil é desse de caça, né? Então a gente tem, por exemplo, a foto de tatus sendo comercializados, né? Outras pessoas, por ser uma carne exótica, né, relacionada a luxo, acabam consumindo isso. Muitos animais, né, a gente tem um comércio ilegal de alguns animais, inclusive para pet. Isso também aumenta o contato dos humanos com animais selvagens e a oportunidade de você ter essas doenças. Uso insustentável de recursos naturais, aqui a gente tem alguns fatores aceleradores para isso. Um deles é a urbanização, né? A porcentagem de população urbana no mundo ela tem aumentado consistentemente desde a década de 70. Em 2005, a gente passa a ter uma população predominantemente urbana pela primeira vez na história, né? A maioria dos países, como vocês podem ver nesse mapa, eles têm uma população, mais de 70% da população em área urbana. Além disso, gerar, né, uma pressão para o uso de recursos naturais, a gente tem um ambiente propício para a propagação de doenças infecciosas. E aqui eu trago um exemplo, né, do Ebola na República Democrática do Congo, nessa epidemia de 2018 a 2020. Pela primeira vez, né, casos de ebola ocorrendo em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, gerando um número grande de mortes, mais de 2 mil mortes, mais de 3 mil casos. Né? Isso a gente observa para outras doenças aqui no Brasil, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, né? As áreas urbanas que propiciam, né, a reprodução do vetor, né, por muitas vezes serem desorganizadas, né, não ter uma coleta de lixo eficiente, etc., não ter abastecimento de água regular, a gente tem essas epidemias principalmente ocorrendo nessas áreas urbanas. Outros fatores é a mudança do uso do solo, indústrias extrativistas, né? Aqui um exemplo na região amazônica, né? Alguns garimpos, inclusive ilegais, que aumentam, né? Não só a degradação do ambiente, mas esse contato humano com o ambiente selvagem, a possibilidade de a gente ter esse salto de um patógeno para o humano. Viagens e transporte é algo extremamente relevante, principalmente para a dispersão internacional das doenças. A gente tem um aumento, né, consistente
no número de bilhões de passageiros do transporte aéreo de 1970 a 2018, né? Provavelmente a gente vai ter uma baixa por causa do fechamento, né? Por causa da pandemia, fechamento de portos, aeroportos e fronteiras, né? Isso é muito claro em várias doenças, né? Como foi relevante isso. Uma foi a síndrome respiratória aguda grave, né? A gente tem lá em 2003 um alerta global em 12 de março e um aconselhamento de viagem em 15 de março. Tem um livro interessante, inclusive, que eu vou indicar para vocês, que é o Spillover, que fala, inclusive, desses eventos relacionados ao coronavírus, né? E o que você observa, né, o surgimento dos casos lá na China, então, grande número de casos aqui nesse gráfico mostrando na China, mas regiões muito distantes sendo afetadas, por exemplo, Canadá, e nesse livro ele fala, né, de uma paciente que foi visitar a família na Ásia, retornou para o Canadá, foi atendida, né, em hospitais e acabou causando um surto nesse local. Vietnã, a mesma coisa, uma única paciente atendida por um médico, o médico viaja para a Tailândia, Singapura, a mesma coisa. Então, você consegue estabelecer a conexão desses casos, né, desses surtos, com viajantes potenciais. Influenza, né, a nossa primeira pandemia, surgiu lá no México, quando ela foi identificada. 2 meses depois, a gente já tinha um alerta global de pandemia. Inclusive, né, eu acho que isso retardou um pouco a resposta dessa pandemia agora de Covid-19, porque algumas pessoas acharam que a pandemia seria mais grave de H1N1, então falam que a resposta, inclusive, foi demasiada, né, e os danos foram muito grandes, econômicos, né, mas é extremamente importante a gente ver como a questão dos transportes aéreos estão envolvidos também nessas pandemias. O MERS é extremamente interessante, né, síndrome respiratória do Oriente Médio, ocorrendo lá em surtos na Arábia Saudita, e a gente tem um único paciente que vai fazer uma viagem, né, para a Arábia Saudita, ele retorna para o país de origem dele, a Coreia do Sul, e aí é o grande problema que a gente tem nessas doenças emergentes e reemergentes, que é a identificação dela, porque é desconhecido. Então, esse paciente ele passa por vários hospitais na região de Seul, né? E não é identificado o caso. Então, você começa a ter transmissões locais, principalmente relacionadas a profissionais de saúde, que é o que a gente vê também no Covid, né? Os profissionais de saúde sendo muito afetados. E um único caso, índice, ele origina mais de 180 mortes na Coreia do Sul por essa resposta retardada. Então, isso é extremamente relevante nas doenças emergentes. E aí, né, Covid-19 no Brasil, está bem claro na nossa mente, lá no início, né, o alerta era, né, casos suspeitos, pessoas que viajavam para países onde a gente estava tendo transmissão, né, foi feito um estudo, utilizando análise filogenética, eles observam 2 períodos importantes de transmissão da Covid no Brasil. Um primeiro período relacionado a viagens internacionais, lá no início de março, né, com múltiplas introduções, principalmente esses locais onde a gente tem muito aeroporto, né, internacional, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí depois o segundo período, né, de circulação local, né, saindo desses locais, desses aeroportos e indo para grandes capitais regionais. Outro fator antropogênico importante são as mudanças na cadeia de abastecimento de alimentos, que leva a oportunidade para contaminação cruzada. Também, às vezes, é muito difícil você identificar a origem do alimento, né? Em alguns países, principalmente que você tem pouca produção agrícola, você tem muita importação de alimentos, então, às vezes, você tem que ter um controle muito grande dessa cadeia internacional alimentar, para caso seja identificado algum patógeno naquele alimento. Fiscalização deficiente em mercados informais, né, como esses mercados da China, por exemplo, que você tem comércio muitas vezes de animal silvestre. Aqui no Brasil também a gente tem isso, né? Então a fiscalização deficiente ela leva uma oportunidade de emergência de zoonoses e disseminação da doença em indústria de processamento de carne. A gente tem observado isso, inclusive, né, com a Covid-19, não só aqui no Brasil, mas em outros países. As mudanças climáticas também extremamente importantes, é um aquecimento global. De 2030 a 2050, espera-se que isso esteja relacionado a mais de 250 mil mortes por ano, favorecendo muito doenças transmitidas por vetores, como malária e arbovirose, né? Diarreia, desnutrição por quebras de produção e também estresse térmico.
E aí, relacionado a essas arboviroses, eu queria chamar a atenção para duas espécies de mosquito, né, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que são extremamente importantes, né, na transmissão, por exemplo, de dengue, de zika, de chikungunya, febre amarela urbana, né, o Aedes aegypti. E o que a gente observa atualmente, essa é a distribuição, porém, em 2050, se a gente tiver um aumento de 2,6 graus, né, na temperatura global, a gente pode ter uma distribuição mais ao norte desses mosquitos, então você começar a ter uma transmissão, por exemplo, na Europa, em regiões mais ao norte das Américas, né? 2080, mais ainda essa expansão, sendo que ela é maior para albopictus, porque ela é mais adaptada, é uma espécie mais adaptada ao ambiente, à temperatura temperada, mas o Aedes aegypti é algo extremamente importante, que ele é mais adaptado a locais mais quentes e úmidos, né? E é um vetor fantástico, né? Principalmente em área urbana. E a gente já vem observando isso, né? Essa semana a gente já tem uma notificação de transmissão local na Itália de casos de dengue. Na Espanha, a gente teve várias notificações de transmissão local também. Então, isso é extremamente relevante, o que pode vir a aumentar ao longo do tempo pelo aumento da distribuição dos vetores. Outro fator importante na emergência e reemergência de doenças é o uso massivo de antibióticos. Aqui esse gráfico ele mostra o consumo de antibiótico por 1.000 habitantes por dia nas Américas, por classe de antibiótico em 2015, Brasil liderando. Isso é extremamente importante porque dificulta o nosso controle de doenças que até então a gente conseguia controlar. A gente tem, por exemplo, tuberculose, que é resistente a vários antibióticos, extremamente difícil de tratar. Então, inclusive para doenças que a gente já conhece, que não são emergentes, a gente pode ter uma dificuldade de controle ao longo do tempo pelo uso massivo de antibióticos, tanto em população humana quanto animal, de criação. Empobrecimento, conflitos civis e desastres, né, que acabam com, inclusive, a questão social, né, que cria um ambiente propício à transmissão. Fome relacionada a isso é importante, porque o organismo, né, de uma pessoa desnutrida ele tem menor capacidade de responder a esses riscos de transmissão de doenças infecciosas, né? E a gente tem um problema também de destruição de serviços de saúde nesses locais. Serviços de saúde público deficientes também, né? Os serviços de saúde eles têm que ter um foco importante na atenção primária, que é onde a gente consegue acompanhar o paciente melhor, que a gente está mais próximo, né, das famílias, para você conseguir identificar precocemente os casos que estão acontecendo na comunidade e gerar assim, uma resposta, né? E a gente vê que esses sistemas de saúde, né, nessa epidemia de Covid-19, a gente teve vários problemas, né, de alguns sistemas de saúde entrarem em colapso, inclusive, de não serem resilientes para você conseguir responder a essas doenças emergentes. E aí você tem um aumento de mortes, aumento do número de casos por falta de identificação. Alguns países, inclusive, né, aqui no Espírito Santo, por exemplo, no Brasil, a gente teve epidemias concomitantes de chikungunya, de dengue, junto com o Covid-19, todos com manifestação, inclusive, clínica muito semelhante. Hesitação vacinal é extremamente importante na questão de reemergência de doenças. Como eu disse, algumas doenças que pareciam controladas, como sarampo, que foi considerado eliminado, inclusive no Brasil, há alguns anos atrás, elas têm ressurgido porque as pessoas muitas vezes se negam a se vacinar, a gente tem um movimento anti-vacinas, né? A gente tem também reclamação por dificuldade de acesso ou porque as pessoas não confiam na vacina, na indústria farmacêutica, mas as consequências que a gente tem, por exemplo, em 2019, a gente tem vários surtos acontecendo em todas as regiões do mundo. Né? O Brasil, nos últimos 12 meses, liderando o número de casos incidentes de sarampo, que é uma doença que você consegue prevenir com vacinação ampla da população. E como responder à era dessas pandemias, né? E uma abordagem extremamente importante é a saúde única, que reconhece a interconexão entre saúde humana, ambiental e animal. E reconhecendo essa inter-relação, ela prega que são necessárias respostas mais complexas, porque a situação epidemiológica é muito complexa, e isso tem que envolver profissionais de diversas áreas e de diversos setores. Então, não adianta mais o setor de saúde achar que vai ficar enxugando o gelo sozinho para a emergência de doenças, né, para lidar com essas doenças. Ele precisa trabalhar com setores, com outros profissionais, né, tanto da área de biologia, medicina veterinária, etc.,
para você conseguir responder a essas complexidades e, inclusive, prevenir que essas doenças elas venham a acometer numa grande proporção a população. Sistemas de saúde público universais são extremamente importantes, né? Principalmente para a identificação desses casos, né? É uma frase que a gente fala muito, parece até um clichê, mas o sistema de saúde ele é mundial, ele é tão frágil quanto o sistema de saúde do país que está mais fraco, porque uma doença ela pode surgir ali e virar um problema mundial, porque em 48 horas, com uma doença transmissível, você sai de uma vila remota e chega numa grande metrópole internacional. Então, você ter uma cobertura ampla de serviços de saúde, tanto para tratar os pacientes como para identificar os casos, é importante. Mas a gente observa uma grande variação ainda na cobertura, e aqui eu estou falando de serviços essenciais, como atenção primária, por exemplo, para o diagnóstico e tratamento desses casos. O mundo pós-SARS-CoV traz uma nova abordagem do Regulamento Sanitário Internacional, né? Abordando eventos incomuns ou inesperados, com risco de propagação internacional, ou risco de restrição de viagem ou comércio, né? A gente teve essa declaração de pandemia, declaração de doença de importância internacional, né? O Regulamento Sanitário Internacional, ele aborda diversas capacidades, então vai desde a vigilância, a resposta em locais de entrada, como portos e aeroportos, os serviços de saúde. Então, ele aborda diversos fatores, as próprias zoonoses, o controle das zoonoses, e é importante que todos os países eles consigam implementar isso, mas a gente ainda observa uma variação muito grande. O Brasil, apesar de ele estar acima da média, para algumas questões, por exemplo, cobertura de serviços de saúde, ele ainda é um pouco deficiente. E também a entrada, né, locais de entrada internacionais, por exemplo, aeroportos. E a gente precisa ter uma forma mais proativa de responder, né, a essa crise, porque geralmente o que a gente faz, a doença surge, ela começa com um caso, alguns casos locais, aí a mídia começa a cobrir, aí começa a haver um interesse da população, começa a vir dinheiro para você desenvolver pesquisa, para você tentar desenvolver alguma forma de controle, tanto nas universidades, a gente observa bem muito edital voltado à Covid, quem trabalha com outras doenças, inclusive, fica um pouco desassistido, né? Parece que as outras doenças deixaram de existir, né? A indústria também tentando investir nisso, e geralmente a nossa resposta acaba sendo tardia, né? Porque a gente perde a oportunidade de fazer essa resposta. Então, a gente tem que evoluir dessa resposta pontual de crise, quando surge alguma coisa, para algo que é permanente. A gente tem que estar constantemente se preparando, se respondendo e se recuperando desses desafios, né, dessas epidemias e pandemias que surgem. E, para isso, a gente precisa de uma abordagem que é multidisciplinar e intersetorial, então, envolver diversos setores. E algumas considerações finais em relação a o que se espera, né, das pandemias de agora para frente. O que a gente observa, esse artigo de Theobald, ele é interessante porque ele usa diversos indicadores para demonstrar a atuação humana no ambiente, e todos eles mostram praticamente a mesma coisa, né? Indicador de modificação humana, a gente sobrepõe, né, 90 2015, a gente quase sobrepõe aquele mapa de locais de zoonoses, né, de emergência. Então, a gente tem áreas com alto aumento, né, de modificação humana, aqui na América do Sul, por exemplo, no Sudeste Asiático, né? Está relacionado à destruição do meio ambiente, desmatamento. Indicador de pegada humana também tem aumentado muito em alguns locais, relacionados também à maior emissão de gás carbônico. Índice temporal de pressão humana, 1995 a 2010, também tem aumentado muito em diversos locais do mundo, que são esses em vermelho. E essa perda de cobertura agora, chamando aqui a atenção, né, para esse Global Forest Watch, né, que ele fala não só de desmatamento e de fogo, né, destruindo as florestas, mas também áreas de recuperação que a gente está tendo retomada de algumas florestas, né, de exploração sustentável, elas podem aparecer também em rosa e roxo. Mas vocês veem que algumas áreas, por exemplo, da Amazônia, né, a gente tem um aumento da diminuição de cobertura arbórea. E isso vai gerar consequências, né, para a nossa saúde também, para a saúde do meio ambiente, para a saúde animal.
E aí, esse slide, né, se não é convincente o suficiente, a gente ter pandemia, a gente ter perda de vidas, a gente ter perda de ambiente, a menor qualidade de vida, não só para os seres humanos, mas para os animais, que a gente não está sozinho aqui nesse mundo, né? A gente tem essa abordagem também econômica, dos custos de prevenção, né? Se a gente aqui uma estimativa, né? Se a gente os gastos para monitorar o comércio de animais selvagens, reduzir os eventos de spillover, né? Que é esse salto, programas para tentar detectar precocemente, controlar doenças emergentes e reemergentes, reduzir esse salto, né, entre a produção, né, dos patógenos, entre os animais de produção, desmatamento, né, tentar reduzir o desmatamento, esse comércio de animais selvagens, de comida de animais selvagens, carne, diminuição de carbono, de emissão de carbono, né? É um custo elevado de bilhões, mas a gente vê os danos, né, da pandemia de Covid-19, que gastos provavelmente vão ser de trilhões de prejuízos, né, gerados, e aí a gente nem fala de prejuízo só econômico, o prejuízo social, o número de mortes, né, não só mortes relacionadas à Covid, mas a outras doenças que deixaram de ser detectadas e tratadas nesse período, é extremamente relevante. Então, né, também a abordagem preventiva é muito melhor do que a diminuição de danos quando a gente tem uma pandemia. Essas foram as referências e gostaria de aproveitar esse momento para agradecer e convidar quem tem interesse nesse tipo de tema, né, nesse tema de doenças emergentes e reemergentes, ligação de saúde animal, ambiental e humana. Gostaria de convidar vocês para a iniciativa conjunta de promoção da abordagem de saúde única no Estado do Espírito Santo, que é um projeto de extensão da UFES, em parceria com o Gitor Health, que é uma iniciativa internacional para a promoção de saúde única, que envolve Universidade Técnica de Munique, Universidade de Munique, UFPR, UFES, Universidade Católica de Moçambique e Colégio ABB no Kosovo, né, que a gente está trabalhando alguns cursos, né, eu sou coordenadora desse projeto de extensão, a gente está tentando aumentar, né, esse conhecimento relacionado à saúde única aqui no Estado e também promover essas ações dentro da sociedade para que ela conheça também, né, esteja a par de como você pode prevenir a próxima epidemia ou pandemia. Esses são os e-mails de contato, Instagram, Facebook, então todos estão convidados a participar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela participação, viu? Um tema mais atual que esse não tem, né? A gente está passando exatamente por uma pandemia nesse exato momento. Então, assim, a sua palestra é de extrema relevância, eu acredito. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Agora a gente vai começar as perguntas e a primeira pergunta é da Isabelle. Ela quer saber o seguinte: podemos prever como o movimento anti-vacina vai acelerar a chegada de pandemias? Sim, pela cobertura vacinal da população, a gente consegue prever, porque se a gente tem uma população, né, suscetível a uma doença, sem imunidade àquela doença, qualquer patógeno, né, relacionado àquela doença que foi introduzido naquela população, ele pode vir a gerar uma epidemia. Então, isso é muito preocupante, essa diminuição de cobertura vacinal, e a gente consegue observar isso, né? Tem dados de vigilância para fazer esse monitoramento. Outra pergunta só um minutinho. A questão da resistência bacteriana, é da Daniele essa. A questão da resistência bacteriana a antibióticos poderá ser um dos maiores problemas de saúde pública mundial? Certamente, né? E a gente já tem observado isso, né? A indústria farmacêutica, os pesquisadores tentando correr atrás disso, porque, como eu disse, né, coisas que a gente achava que a gente poderia controlar, hoje em dia, para você fazer o tratamento desses pacientes, com Covid, inclusive, talvez a gente tem vários estudos, né, sugerindo isso, um aumento de casos de resistência antimicrobiana pelo uso, né, excessivo de antibióticos, porque quando a gente não sabe como tratar uma doença, né, e aí eu tenho alguns alunos que são médicos, eles falam, o paciente está na UTI, ele está decaído, você começa a tentar responder aquilo.
Então, você, no desespero do paciente, não ir evoluindo, piorando, você querendo evitar que ele tenha uma pneumonia, por exemplo, você começa a usar um antibiótico, outro antibiótico, né? Porque você não sabe exatamente, você não tem um protocolo ainda para tratar certamente aquela doença. Então, inclusive, isso pode acontecer nos próximos anos e tem várias equipes que estão fazendo esse monitoramento do uso excessivo de antibióticos nesse período da Covid e o surgimento de mais patógenos resistentes a antibióticos. Ó, nós temos várias perguntas aqui, o pessoal ficou bem interessado, viu, professora? Ó, a próxima é da Larissa, ela perguntou qual é o lado bom das pandemias? Olha, o lado bom das pandemias, eu acho que é tentar mostrar para a gente que a gente tem consequências para tudo que a gente faz, né? Eu acho que o ser humano, a gente tem uma visão muito antropocêntrica, inclusive a gente tem que tomar cuidado na abordagem de saúde única, de não colocar ela tão centrada no ser humano, a gente não está sozinho no mundo, então acho que conscientizar a população, né? Conscientizar as pessoas de que só quando a gente se ver inserido no ambiente, que o ambiente ele não existe para servir ao ser humano simplesmente, talvez essa seja uma boa, e cooperação internacional, eu acho que também é importante, né? Talvez esclarecer as pessoas a importância da ciência, embora eu ainda seja um pouco pessimista por algumas coisas que eu vejo em jornal, em rede social, mas eu acho que se algumas pessoas estiverem mais conscientes, acho que já é um ganho, né? A gente não pode ser tão pessimista assim. Com certeza, professora, concordo. Olha, agora a Gabriele fez outra pergunta. Existe a possibilidade da vacina para o Covid-19 ter o mesmo rumo da vacina contra o Zika vírus, uma vez que houve toda a especulação que estaria praticamente pronta, mas, infelizmente, ainda não foi liberada para toda a população? Eu vejo assim, vai ter a resposta à Covid, você vê que ela é sem precedentes no mundo, tanto para desenvolvimento de vacinas também, eu nunca vi algo dessa forma, mas a questão da vacina a gente tem que ver com uma grande cautela, porque você precisa que ela seja segura, né, também. O acesso vai ser difícil no início, porque você vai ter que priorizar alguns grupos, né, e ela passa por diversas etapas, então não é algo que é feito do dia para a noite. Então, a gente pode realmente ter um certo atraso, né? Que não seria nem atraso, porque geralmente você tem uma demora mesmo, porque a vacina, para ela ir ao mercado, ela tem que ter um nível de segurança muito bom. Olha, agora a Sabrina perguntou: a redução da carne na dieta humana pode evitar doenças e próximas pandemias? Ela pode ajudar por essa redução da pressão, né, por criação, né, de larga escala, que é o que a gente observa. Então, isso é um fator que pode ajudar, sim. Entendi. Tá, mas tá chegando várias perguntas, mas a gente ainda tem tempo. Ó, a Camila quer saber o seguinte: no caso de uma pandemia crônica, como no caso da tuberculose, o surgimento de novas doenças como a Covid-19 pode levar o status dessa pandemia a uma fase aguda novamente? O que a gente vem observando para vários problemas de saúde, e aí a questão da pandemia, qual o problema que eu cheguei até a falar um pouco, né? A atenção ela fica muito voltada para aquela doença. E aí é como se outras doenças não estivessem acontecendo naquele momento. Então, a gente tem, por exemplo, não só aqui no Brasil, Sudeste Asiático, emergência de novos vírus da dengue que não estavam circulando, né, no Sudeste Asiático há muito tempo, por exemplo, o dengue 3, né, gerando epidemias sobrepostas. Muitas vezes os casos não são identificados porque as pessoas têm medo de ir ao serviço de saúde ou porque o serviço de saúde não está dando conta daquilo. Então, assim, acho que a consequência da pandemia a gente vai observar ao longo do tempo, inclusive para doenças crônicas, porque a gente tem muitas pessoas, né, que deixaram de fazer uma cirurgia que era eletiva ou que deixaram de fazer a sua mamografia, o seu exame de próstata, exames preventivos que não fizeram esse ano. Então, provavelmente, a gente tem muito caso, não só de doença transmissível, como crônica, que não foi identificada. Então, realmente, a gente vai ter um impacto disso, a gente só vai ver nos próximos meses ou anos. Obrigada, professora. Olha, agora a Leandra. Olá, bom dia. Como você enxerga a influência da imprensa
sobre a credibilidade das informações sobre as pandemias, principalmente no caso de surgimento de pandemias? Ela é extremamente importante, na verdade, ela é um componente, né, dos sistemas de vigilância. A vigilância de rumores, ela é importante também. Então, o serviço de vigilância ele tem que estar também atento a rumores que surgem na imprensa. Mas, obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação, e essa é algo que está também emergindo agora, a comunicação de saúde, como ela é extremamente relevante, para você também não fazer uma resposta excessiva que gere pânico na população, ou que pior, gere prejuízos a determinados grupos. E aí a gente vê, né, o vírus chinês, né? Você gera um peso, um estigma numa população, e isso não tem nada a ver, né? Isso prejudica, inclusive, a resposta. Então, é importante que os meios de comunicação estejam atentos, inclusive que os cientistas eles estejam mais formados e preparados para se comunicar com a população, para que a gente não tenha esse efeito colateral também, né? De tentar comunicar, mas gerar esses efeitos de pânico ou de estigma em determinadas populações. Isso aí, professora. Obrigada. Agora, a Maria quer saber, na sua opinião, qual vai ser o rumo da humanidade em relação às pandemias? Elas se tornarão cada vez mais frequentes? Você acredita que chegará um ponto em que nós vamos desenvolver tecnologias mais ecológicas em prol da saúde das pessoas e do meio ambiente? Ou o lado da superexploração dos recursos naturais sempre falará mais alto? Então, vai surgir com certeza e vai ser nos próximos anos, né? Você pega alguns pesquisadores, principalmente tem um pesquisador muito bom em Singapura, que ele faz uma vigilância de coronavírus em população de morcego, faz avaliação ecológica, né, relacionada a isso. E ele tinha falado, né, antes da epidemia de Covid, ele falou, nos próximos 10 anos a gente vai ter uma pandemia séria relacionada ao coronavírus, né? E poucos anos depois a gente está tendo agora o Covid, e ele já falou de novo, nos próximos 10 anos a gente vai ter outra, né? Então, assim, tento manter minha esperança, né, de que talvez o ser humano ele comece a perceber, mas obviamente, né, que a gente tem emergência de alguns grupos, né, com ideias mais conservadoras, mais relacionadas à exploração do ambiente, mais antropocêntrica. Então, de que forma, né, a nossa sociedade ela vai responder a isso, né? De que forma ela está indo mais para o conservador do que para uma visão mais ampliada do que é saúde e do ser humano integrado ao ambiente, né? Tento ser esperançosa em relação a isso, mas é algo que a gente tem que observar, né? Porque existem vários interesses conflitantes, interesses políticos envolvidos, então é algo que a gente, né, tem que ver o que vai acontecer com a sociedade. Olha, ainda dá tempo de fazer pergunta. Então, a Paola tem uma pergunta. Movimentos anti-vacina / negacionistas podem ser considerados também bioterroristas? Eu na minha visão, sim, né? Porque você parece meio extremo, mas, na verdade, as consequências que isso leva, né? E não sei se vocês conhecem o motivo, né, do início do movimento anti-vacinas, né? Ele inicia com uma pesquisa que foi publicada com dados falsos, sem nenhum fundamento, financiadas por indústria. Então, a gente teve esse artigo fazendo uma associação entre vacinação e aumento de autismo, né? Que depois foram publicadas várias respostas, né, republicadas, porque os dados foram falsos, tiraram aquilo de publicação, mas aquilo foi utilizado. E é uma coisa que eu falo que o ser humano ele é muito próprio, ele acredita nas verdades que ele quer acreditar, né? Então, assim, infelizmente, a verdade não deixa de ser verdade, as coisas não deixam de acontecer por você acreditar ou não naquilo. Então, acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que se aproximar mais, né, a ciência, né, o serviço de saúde, de todo mundo, eles têm que se aproximar mais de uma comunicação que seja mais acessível para as pessoas, né, para que a gente mostre para elas qual é o impacto de você não vacinar.
né? Porque é um exemplo que eu falo, você pode ter uma reação adversa a uma vacina? Pode, e é bem estudado, e é bem conhecido, e você tem forma de você controlar isso, né? Você tem uma vigilância disso. E aí eu pergunto, né, para uma doença que controla a diarreia, quantos casos ocorrem por uma reação adversa à vacina? Quantas crianças morrem de diarreia no mundo por ano, que não são vacinadas, muitas vezes por não terem acesso? Quantas pessoas vão morrer porque ela não pode ter acesso àquela vacina, porque ela tem alguma doença que impede ela, né, que não indica ela aquela vacinação, mas que ela vai acabar tendo porque a população em torno dela está vulnerável, pessoas que poderiam se vacinar. Então, sim, eu acho que a vacinação ela é um ponto extremamente importante, até leva a gente a questionar, né, até que ponto a autonomia do indivíduo ela pode influenciar a saúde de todos que estão ao redor dela. Obrigada, professora. Eu acho que dá tempo só de mais uma pergunta e a gente já encerra. Essa é da nossa programação, que também está assistindo a palestra, está acompanhando. E eles querem saber, você acha que a letalidade e infectibilidade das doenças podem se tornar mais críticas por causa dos avanços da medicina? Alguns avanços, né, relacionados, a gente tem essa tecnologia, por exemplo, a questão dos antibióticos, né, e a questão eu acho que o que não tinha sido falado lá na década de 70, né, que as pessoas não estavam tão cientes, é que não é só a medicina que evolui, os micro-organismos também, né, evoluem ao longo do tempo, e a gente está criando pressões seletivas para isso. Então, vai ser uma corrida, né, entre humano e patógeno ali, para a gente tentar responder da melhor forma. De qualquer forma, né, reforçando já que é a última questão, a abordagem preventiva ela é primordial, né, porque a resposta ela custa muito, e ela não custa só em dinheiro, ela custa em termos sociais, o custo é extremamente relevante. Professora, muito obrigada. Ainda tem mais uma pergunta no Question and Answers. Se você quiser e puder responder, ó, tá aí. Agora a gente tem que encerrar para passar para os sorteios. Mas desde já eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, tá? Nós estamos muito felizes pela sua palestra. O pessoal gostou muito, muitas perguntas. Então, assim, muito obrigada de verdade, tá? Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de parabenizar que o evento está super bem organizado. Parabéns para toda a comissão. Muito obrigada. Um abraço. Então é isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora